uma obra sem te testar. Quando Deus criou os anjos, o anjo que se achava o mais perfeito, igual a Deus, foi expulso do céu para a terra. Então, naquilo Deus criou o homem à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lá ele meteu no jardim. Dentro daquele jardim havia o fruto que ele fez. Fruto do bom e fruto do mal. Fruto do mal é que Deus meteu no meio do jardim. Naquele que Deus meteu no meio do jardim, ele fez o homem e a mulher, dizendo: comerão de todos os frutos que estão dentro do jardim, mas aquele que está no meio do jardim não comerão. Porque aquele fruto era o Satanás que Deus expulsou lá no céu. O fruto foi Satanás que Deus expulsou lá no céu. Então, o que houve? Depois de Satanás for expulso no céu, Deus, depois de criar o homem e a sua semelhança, o homem, o Satanás chegou a uma conclusão de enganar a mulher quando estava sozinho, dizendo que se tu comer esta fruta, serás semelhança ao Deus. Conhecerás o bom e o mal. Daí que Deus nunca vai te dar uma obra se ele não esteja envolvido no meio daquela obra. O que vocês acharam da resposta dele? Oi? Baralhada, meio complicada. Estava quase lá, né? Olha, acho que a palavra certa que ele usou aí no seu discurso, a palavra certa é testar mesmo, provar. Yeah. Se eles iam confiar na palavra de Deus ou não. Acho que a palavra correta é exatamente essa aqui. É provar, testar. Ele testou até onde iria a fidelidade e a confiança de Adão e Eva à palavra de Deus. Porque Deus disse, se vocês não comam de toda a árvore que está no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não toca, porque no dia que vocês tocarem vão morrer. Então, Deus falou, não tocam, se tocarem vão morrer. Então ali gera uma questão de quê? De confiança, sim ou não? É para ver se eles iam confiar. Se confiassem em Deus, não iam morrer, não iam tocar. Se desconfiasse, será que o que ele está falando é verdade? Ele está mentindo, ele está nos mentir. Agora, a pergunta que se coloca é, Deus falou a verdade ou não falou? Aí é que está. Mas eu até gostaria de colocar da seguinte maneira. Quantas vezes Deus fala nas nossas vidas e também nós fizemos o mesmo que Adão e Eva? Nós também estamos sob teste. Temos a palavra de Deus. Será que nós vamos obedecê-la? Ou vamos desconfiar da palavra de Deus? Os que desconfiarem de Deus, desobedecerem a sua palavra, o que vai acontecer com eles também? Vão ser expulsos, né? Com fogo. A expulsão já é com fogo. Sim, mas alguém que queira perguntar? Eu tenho uma pergunta que, assim como dizem que Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel, agora como o Caim matou o Abel, agora só quero saber que como Caim lhe chutaram, agora Caim encontrou mulher aonde para fazer os filhos e para multiplicar. Opa. Caim, a mulher que ele achou. No livro de... Outros dizem que multiplicou entre os pais, mas
Na verdade, nós temos Gênesis capítulo 1 até capítulo 6, que vão descrever como a raça humana se desenvolveu. Até no 6 mostra como eles se corromperam. Porém, no capítulo 3, nós temos como Adão e Eva pecaram. No capítulo 4, nós temos como Caim e Abel, como eles tiveram Caim e Abel fizeram o quê? Trouxeram a oferta diante de Deus e um matou o outro, certo? Por inveja. Mas nós também temos mesmo em Gênesis capítulo 4 e capítulo 5 que Adão tinha filhos e filhas. O que quer dizer que assim que Caim matou o seu irmão Abel, depois ele veio buscou uma de suas irmãs com quem ele se envolveu, porque os únicos seres que Deus tinha criado na terra eram só Adão e Eva. Mas sabia que só existiam eles dois. Gênesis 4 diz que Adão tinha filhos e filhas, está no plural. Nem para você, está no plural, está aqui. É melhor só abrir porque esse é Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 5, onde está a genealogia e a dos dois. Mas na primeira vez só estavam eles dois. Sim, certo. Depois tiveram filhos e filhas. Está aqui. Gênesis capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão, ok? E tem aqui no versículo 3, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança e chamou o nome de Sete. E diz aqui no versículo 5, foram todos os dias de Adão que viveu 930 anos e morreu. Quantos anos ele viveu? 930 anos. Agora, note só aqui no versículo, opa. Deixa só que eu acho aqui rapidamente. Está aqui no versículo 4. Está mesmo aqui. Diz assim, no versículo 4, de Gênesis capítulo 5. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, ele teve Abel e Caim, certo? Teve Abel e Caim. O Caim matou Abel. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, o que substituiu Abel, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Quer dizer, tiveram Sete, depois tiveram filhos e filhas. Nessa época, Caim já tinha feito o quê? Não. Saiu daí, foi para outro lugar. Aí Adão teve quem? Sete, depois teve filhos e filhas. Quando ele teve filhos e filhas, o que aconteceu com Caim? Que foi? Voltou para vir buscar uma de suas irmãs com quem ele teve relação. E teve filhos e filhas também. Na tua imaginação que está vendo que Adão e Eva só tiveram Abel e Caim, né? Não, tiveram Abel e Caim. Abel matou Caim. Depois Adão tiveram outro filho, o terceiro, que é Sete. Depois desse tiveram filhos e filhas. Yeah. É basicamente isso. Mais alguma pergunta? Eu queria só perguntar uma pergunta acerca do rapaz do Eliezer, daquilo que ele falou, sobre Adão e Eva mesmo, que eles estavam a falar. No princípio, Deus criou os céus e a terra, mas depois lá no céu mesmo começou o conflito. Então, a minha pergunta é a seguinte: se Deus lá no céu começou já o conflito e ele atirou o diabo Satanás aqui na terra, por que que ele deixou só ele, entre eles os dois lá no céu, começaram um conflito? E ele sabe que na terra meteu Adão e Eva.
Sim, sim. Então, por que que eles começaram um conflito lá no céu e logo, logo expulsou o Satanás, ele meteu aqui na terra? E hoje em dia, muitas consequências. E hoje em dia, estamos a ver essas consequências e, ao mesmo tempo, o Senhor morreu por nós. Diz que quem crê em mim, e ele será salvo. E nós todos, quer dizer, tem que vamos crer é Ele. Se não vamos crer, seremos perdidos. Mas o Senhor sabe que não. Esse homem começou comigo o conflito lá no céu. Por que que ele lhe deixou para lhe meter aqui na terra, para começar a perseguir as pessoas, sabendo que ele é um malfeitor? Se vocês olharem bem, acho que é bom darmos mais um golpe, porque essas perguntas são muito importantes. As pessoas lutam muito para entender essas perguntas, né? E eu só quero que vocês vejam algumas coisas aqui. Algumas coisas aqui que são muito importantes. Vejam só. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Vejam, e foi precipitado o grande dragão, Satanás. Ele foi precipitado na terra e seus anjos com ele. Vejam, a guerra que aconteceu lá no céu, vocês acham que levou quanto tempo? Vocês acham que Deus é aquele que quando alguém diz assim, olha, Deus, vamos supor, Satanás vai dizer assim para Deus, Deus, o que você está a fazer não está certo. E ele diz assim nos anjos, anjos, o que Deus anda a fazer conosco não está certo, está errado. Vocês acham que Deus é daqueles que... Está me falar isso? É. E mata já o indivíduo. Como é que os anjos iriam olhar para Deus? Iam dizer que Deus é quê? Sim, iam dizer que Deus é maldoso. Agora, Deus quando viu que esse anjo lhe afrontou, disse, não, para deixar claro quem está certo, quem está errado, tenho que deixar ele provar que o que ele está a falar sobre mim é quê? É verdade. Mas Deus ia deixar que ele provasse isso para quem? Para Deus ou para os outros anjos? Para os outros anjos, porque se vocês verem aqui, diz que foi precipitado o grande dragão e Satanás foi precipitado à terra, ele e os seus anjos. Significa dizer que Satanás, ele tinha que provar para todos os anjos que ele estava certo. E ele conseguiu provar para que anjos? Para uma parte que caiu com ele. Então a pergunta que se coloca é, por que que Deus permitiu que Satanás provasse o que ele estava a falar para os anjos, se era certo ou errado? Não entendeu a pergunta? Até respondi, eu fiz a pergunta, logo também respondi. Yeah. Não percebeu? A questão é, por que que Deus permitiu que Satanás desenvolvesse a sua ideia de que Deus estava errado e ele estava certo? Por que que Deus lhe deu esse tempo para ele mostrar que estava certo? Exato. Por isso é que os anjos se dividiram. Por que que os anjos se dividiram? Porque chegou um momento que todos os anjos concluíram que Satanás estava quê? Não, estava certo. E Deus deu tempo para que os anjos percebessem, analisassem bem a astúcia dele. Então Deus deu esse tempo. E quando deu esse tempo, o que aconteceu com os anjos? Não. Muitos disseram assim, não, o que ele está falando não está aqui. Agora imagina que assim que Satanás se levantasse, logo Deus o destruísse. Como é que ia ficar na mente dos anjos? E Deus, afinal, para além de ser maldoso, por isso é que matou. Não, aquele anjo que lhe mataram tinha razão. E ninguém ia respeitar Deus. Ninguém ia lhe temer. Até ninguém ia lhe amar. Não, esse aqui, que basta só levantar, já mata. Basta levantar, já mata.
basta levantar, já escorraça. Basta fazer isso, já faz isso. Os anjos iam estar na presença de Deus, mas com quê? Com medo. Que esse Deus é quê? Maldoso. Ainda que ele tivesse certo, iam dizer que nada, aquele que lhe mataram é que está quê? É que está certo. Por isso é que Deus prolongou até que chegou o momento que ficou claro. Escolhe, ou eu ou ele. Aí todos os anjos ficaram, os que escolheram Satanás sabiam mesmo que estavam a escolher o quê? O mal. Já foi por rebeldia mesmo. Não, nós mesmo vamos mesmo ficar com o quê? Com o mal. Sabe quando a pessoa já está mal e lhe apanham com a botija na boca? Essa pessoa até chega a ponto de dizer, não, não roubei. Eu só estava vendo. Aquilo já é quê? Já é orgulho. O orgulho é que eles fez, eles não querem. Não se rendem. Agora, continuando com a questão. Por que Deus permitiu que Adão e Eva fossem testados? A questão é, se Deus permitiu que os anjos lá fossem testados, por que Deus não iria permitir que o homem também na terra fosse testado? A questão é, se de facto Deus está certo e Deus impede Satanás de tentar o homem, o que os anjos iam dizer? Ainda está certo. Por isso é que Deus, aqui nós, não deixou que se prolongasse, né? Permitam-me aqui o meu raciocínio para ver se fique bem claro, porque expliquei essas questões aqui são muito complicadas. Se Deus permitiu que nós fôssemos testados lá, também tinha que permitir que o homem fosse quê? Fosse testado. Para provar, o homem também tinha que provar que Deus está quê? Dá certo e Satanás está quê? Está errado. O homem tinha que provar também o homem. É quando Deus disse que testa o homem. Quando Deus permitiu que testasse o homem, ficou claro que quem é que está certo? Ficou claro que Deus é que está certo. Que o que Deus fala é mesmo o quê? Ok. Agora você olha para Deus. Assim, na imaginação, olha para Deus. Olha para Deus. Ele está certo ou não está? Eu quero dizer que se você brincar com ele, ele não vai brincar com quem? Com você. Adão tentaram. Vamos brincar. Deus não brinca. Quando Deus disse que não, é mesmo o quê? Não. Quando ele diz mesmo não, é mesmo não. Entre Deus e Satanás, quem é sério? Deus. Deus não brincou. Disse, se você comer, vai morrer. Agora, analise outra coisa. Adão foi criado perfeito, sim ou não? Tinha necessidade de comer aquilo? Não tinha necessidade de comer. Não tinha necessidade de comer aquilo. Adão comeu por que razão? Estás a ver seu problema? Desconfiança. Desconfiança. Adão comeu aquilo por quê? É desconfiança. Deus disse que vais morrer. Satanás disse que não vais morrer, vai ser como Deus. Ele ficou. Quem está a falar a verdade? É Deus ou Satanás? Ficou nessa? Então, não. Eu acho que Satanás está aqui. Está a falar a verdade. Está a falar a verdade. Então, infelizmente, o homem caiu no teste. Agora, outra questão importante. Por que Deus decidiu ele mesmo vir morrer? Agora vejam. Para mostrar que Deus tem amor por nós. Por que Deus decidiu ele vir morrer? Não, olha, ele não decidiu só vir morrer. Ele decidiu vir enfrentar o problema onde? Não se esqueçam que esse conflito começou aonde? Lá no céu, Deus provou que ele está certo, sim? No jardim do Éden, ele provou que está certo, sim ou não? Agora a pergunta é, como é que ele iria provar para todo mundo que ele ainda está certo? Ele próprio viu. Yeah. Não pode. Não.
Não pode. Não, não pode. O que vocês precisam, assim, o que vocês precisam entender é o seguinte. Por exemplo, vou chegar lá, já? Por exemplo, vocês sabem que a mente do ser humano precisa de tempo para entender, sim ou não? Então, como é que vocês querem entender uma coisa só logo num dia? Como é que você vai entender que Deus está certo quando Deus disse que não, vais morrer? Como é que você vai entender que Deus está a falar a verdade se você não vê a morte acontecer? Se a morte não acontecer, Deus fez o quê? Mentiu. Então, Satanás está quê? Está certo. Está vendo? O que quer dizer que tens que ver mesmo a consequência da tua quê? Da tua decisão para você entender que o que Deus fala é quê? É sério. Deus não está a brincar. Os ingleses dizem, isso não é game. This is not a game. Isso não é jogo. Isso é realidade. Que se você mesmo falhar, vai sofrer o quê? As consequências. Mas o ponto é esse. Como é que Deus iria provar que ele mesmo está certo? Porque aqui a questão é Deus que está sendo o quê? Julgado. Quem foi acusado? E quem deve provar que a acusação é falsa? E Deus precisa provar para quem que a acusação é falsa? Não. Não é vocês. Primeiro a guerra começou onde? Não se esquece. Primeiro ele tem que provar nos anjos que ele está quê? Porque mesmo os anjos lá no céu, não olhou mesmo? Não. Eu acho que Satanás está quê? Está certo. Como nós aqui, e é essa pergunta que a mãe está a fazer, é que não, mesmo Satanás mesmo está quê? Está certo. Por que Deus mesmo não lhe matou? São essas coisas mesmo que Deus já analisou, que viu, não, se eu matar esse indivíduo logo agora, as pessoas não vão acreditar que eu estou quê? Agora, quando é que ficou claro mesmo que Deus está certo? Quando é que ficou mesmo claro? E depois? Quando... Exato, está aqui. Está aqui. Quando é que ficou mesmo claro que até mesmo nós mesmo aqui, até nós já devemos ficar assim, não, chega. Assim. Quando é que deveríamos mesmo já pedir que não, Senhor, vem mesmo destrói tudo? Exato. Quando o próprio Deus veio aqui na Terra, enfrentou o problema no nosso lugar, venceu o problema no nosso lugar, morreu no nosso lugar e ressuscitou, aí é que deveria ficar quê? Claro. E todos íamos dizer, Deus, vem e faz o quê? Destrói. Destrói. E os que quiserem mesmo, que quiserem fazer o bem, vão mesmo. Os que quiserem fazer mal, destrói. Quando Jesus morreu aqui na terra, como é que ficou o céu? Onde começou o conflito? Como é que os anjos ficaram? Ao ver Satanás a matar Jesus Cristo, a levar Jesus Cristo à crucifixão, como é que os... É onde que eles viram que, afinal, o objetivo de Satanás aqui no céu era fazer o quê? Era matar Deus. Agora, como é que fica para nós ver o próprio Deus sendo crucificado na terra? Como é que fica? Agora, o que é que vocês acham? Essa maneira de Deus tratar a questão do pecado e a nossa, que queremos que não, ele tinha que lhe destruir mesmo já lá. Qual é a maneira mais correta de lidar com o pecado? É a nossa ou é a dele? Aí é que fica a questão. Se você dizer assim, não, por que não destruiu já o diabo lá no céu? É do tipo, nós aqui agora metem comida aí na mesa. Todo mundo sabe que tem fome, sim ou não? Tem mesmo fome, meteram comida. Pessoal, vamos sentar na mesa, vamos comer. Uns se levantam, vão sentar e vão comer. Os outros, não. À noite, para de dormir. E a comida acabou. Assim um vai dizer mesmo que a mãe é culpada. Vai dizer mesmo que o pai é culpado. Por que o pai não me tirou daqui da cadeira, não me levantou? Por que o pai não me pegou na mão e me levou a me meter na mesa? Não tem juízo. Não dizer, você falta de juízo. É isso que as pessoas pensam. Eles pensam que não, assim mesmo que Satanás logo pecou, era fazer o quê?
é pegar logo matar. Não, eu não quero esse Deus. Eu quero aquele Deus que me deixa eu entender por que eu devo lhe adorar. Eu não quero um Deus que me esforça. Já viram Satanás como é que esforça as pessoas a lhe servir? Vamos dar exemplo de um feiticeiro. Para receber poder de Satanás, o feiticeiro tem que fazer o quê? Dar a alma dele, vendendo a mãe, o pai, os irmãos, sim ou não? Para ser rico, tem que fazer o quê? Tem que sacrificar as pessoas. É esse mesmo que vocês querem? Que quando você não faz o que ele mandar naquela noite, você morre? Agora vejam como Deus é. Você pode não fazer exatamente o que ele está mandando, você morre? Ele te dá ainda quê? Te dá quê? Para você fazer o quê? Agora a pergunta é, qual dos dois quem você quer? Eu quero um Deus que é paciente comigo. Eu não quero um Deus que logo que eu cometi um erro, logo faz o quê? Pega a pistola, é essa aí. Puf! Não, essa que eu não quero. Eu não quero um Deus que manipula as minhas emoções, manipula a minha mente para eu lhe quer. E receber dele quer bênçãos e poder. Esse Deus eu não quero. Eu quero um Deus que respeita minha convicção e respeita a minha decisão. Esse é o Deus que eu quero. Agora, se vocês me perguntarem, por que você lhe defende tanto assim? Eu vou lhe responder. Porque ele me convenceu. Ele me convenceu que ele respeita minhas decisões. E esse é o Deus que eu quero. Filho, respeito o que você quer. Mas olha, as consequências são... Yeah. Não é começar a me manipular com mulher, me manipular com dinheiro, me manipular com que... Não, 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 esse não quero. Esse Deus que me manipula para eu lhe servir, me manipula para eu lhe seguir, esse eu não quero. Esse mesmo não quero. Para eu ter uma coisa, tem que me manipular, tem que fazer isso. Não, 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 esse não quero. Por isso é que eu escolhi servir esse Deus aqui. Que ele é que se sacrifica por mim. Não é eu que tenho que sacrificar meu filho, minha filha, tenho que sacrificar tudo que eu tenho. Não. Esse meu Deus, ele é que se sacrifica para me salvar. Ele é que morre para me salvar. Esse, por isso é que me convenceu. Esse é que eu quero. Não, estou a ver que vocês ainda estão a resistir. Né? Você já não, já o coração está abrindo. Olha, são essas coisas que, raciocinando, me convenceram de que eu preciso segui-lo. Não importa. E se vocês quiserem segui-lo, esse é o caminho. Dobra o joelho e diga assim: Senhor Jesus, que morreste na cruz para me salvar, eu hoje te entrego o meu coração e todos os dias, por favor, ilumina meus olhos e ilumina meu coração, para que todos os dias eu te entregue o meu coração, para que todos os dias eu escolha seguir você. Isso é o que você precisa fazer. Assim, assim aqueles anjos que seguir o caminho do diabo, assim quando Jesus Cristo provar a assim quando Jesus Cristo provar a inocência dele, assim aqueles que cometeram voltarão mais, aqueles anjos voltarão mais. Essa também é outra linda pergunta. Essa é outra linda pergunta. Bem, eles tiveram o tempo deles no céu. Assim que eles expulsaram, definitivamente estava resolvido que eles e o Pai e os anjos bons já não tinha mais que volta. A salvação na cruz do Calvário é só para os homens. Quando falo homens, é homem. Yeah.
É genérico, né? Tanto faz homem ou mulher. Quando Deus provou a sua inocência na cruz do Calvário, ele condenou todos anjos maus. Não, salvou os homens e condenou os anjos maus. Todos aqueles que não seguirem Jesus Cristo também serão condenados com esses anjos maus. Oi? Já, vão ser destruídos para sempre. E é o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo condenou todos os anjos maus e abriu uma porta para salvar todos os homens que aceitassem o seu sacrifício. Não, estás à vontade mesmo. Eu pensava assim como Satanás controlava assim a partir das nuvens, assim dos céus. Assim quando assim nossos pais vão morrer, quando nós vamos ter nossos filhos, nós também vamos morrer assim mesmo, sucessivamente. Até não, vamos lá. Quando toda a terra fica vazia. Sim, quer dizer, tem um dia que Jesus Cristo ele vai voltar. Não, ele vai encontrar uma terra cheia. Pode se dar o caso que vocês não vão existir. Porque eu quero que Jesus volte já amanhã. Eu quero ver Jesus Cristo assim face a face. Já que vocês querem que ele venha vos encontrar tão mortos na vossa conta, essa não é a minha ideia. A minha ideia é o seguinte: eu quero ver Jesus a voltar nas nuvens do céu. A tua pergunta, a resposta é simples. Jesus ele vai voltar e vai encontrar a terra cheia. Só que nós não sabemos quando é que ele vai voltar. Ele disse que ele virá como ladrão. Ele virá como ladrão. Ele vai surpreender todo mundo. Virá como ladrão. E podes ter certeza, Jesus agora mesmo é que ele mesmo está mais próximo de voltar do que você imagina. E pode se dar o caso que você não vai morrer, você vai ele mesmo ainda voltar vivo. E pode esquecer essa ideia de que os teus filhos é que vão ver Jesus. Você mesmo e teus filhos é que vão ver Jesus. Yeah. Porque até você ter filhos, até que não, também Jesus já voltou. Yeah. Tá interessante. Né? Vamos começar. Yeah. A Bíblia, a Bíblia diz: não só os vivos vão ver Deus, mas também os mortos. A Bíblia diz: não só os vivos vão ver o que? Deus, mas também os mortos. Quando Jesus voltar, vamos ter esse estudo, yeah? Vamos ter esse estudo também aqui sobre a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, o que é que vai acontecer com os vivos? O que é que vai acontecer com os mortos? Vamos ter esse estudo. Vamos ter esse estudo. Não falta nesse estudo, yeah? Não falta desse estudo sobre a volta de Jesus Cristo. Yeah. Mas quando Jesus Cristo voltar, ele vai encontrar vivos que vão ser destruídos e vai encontrar mortos que vão ser ressuscitados e mortos que não vão ressuscitar. Então Jesus, quando ele voltar, será visto pelos vivos, até que ele ressuscite os mortos que morreram nele. Então, basicamente isso aqui. Congela um pouco. Quem mais? Acho que vai ser a penúltima, né? Você vai ter uma outra. A pergunta é essa: se o anjo rebelde Satanás queria ser como Deus, mas agora ele não sei se ele quer mais ser como Deus, porque ele já é o Deus do mal. Exato. Ele é conhecido aqui na Terra como o príncipe do mal, ou Deus da Terra, né? Só que ele
já sabe que, infelizmente, aquele espaço que ele deixou lá no céu, que eles deixaram lá no céu, ele sabe que Jesus Cristo está a preparar para aquelas pessoas aqui na terra que aceitarem o sacrifício de Jesus. Então ele não quer que as pessoas também vão ficar naquele lugar onde ele saiu. Ele está a fazer todos os possíveis para que as pessoas rejeitem o sacrifício de Jesus e não vão para aquele lugar onde ele caiu. Porque ele sabe que aquele lugar é bonito, é lindo. E ele tinha muita paz, tinha muita alegria antes de pecar. Agora ele é uma pessoa, e o mais infeliz que existe nesse universo é ele. Então ele sabe a alegria, ele sabe a paz, ele sabe o prazer que o céu oferece. E ele não quer que os habitantes da terra vão experimentar aquilo. Ele quer mesmo morrer com muitos habitantes da terra. Você acha que ele é bom filho? Ele. Se um dia ele vai se arrepender. Você acha que um dia ele vai se arrepender? Yeah. Como dizia, por isso é que lhe deram tempo nos céus. Depois de pecar, corromper os outros anjos, deram-lhes tempo. Esse tempo que Deus deu, por Deus ser amor, deu-lhes esse tempo para ver se ele pudesse rever. Se lá no céu ele pudesse reconhecer que estava errado, aí sim ele teria essa possibilidade. Mas como não se arrependeu, ele entendeu ir avante com suas ideias, não é de convencer outros anjos e fazer o mal, já não teve volta, porque já não tem lugar no céu. Se não saísse do céu, ainda teria aquele tempo. Mas como foi expulso do céu, já não tem volta para ele. Por isso é que ele agora está com raiva e pretende convencer a maior, se for possível, todo mundo, que Jesus Cristo, o seu sacrifício não vale nada. Quebra essa, para toda a gente ficar ao lado dele. Essa é a intenção de Satanás. Vai ser. Será que ele não tem essa chance? Tipo, melhor que escolhe. Se arrepender, porque nós temos. Já não tem mais. Sim. Aí, o Deus fez tudo perfeito. Acredito eu que acredito eu que o Deus não se preocupe. Acredito eu que o Deus fez os anjos muito perfeito. Exagero aí, porque dizem que tudo por excesso faz mal. Agora, se, se o Satanás se rebelou porque sim, era perfeito demais, sim. E agora acerca aí do paraíso, acerca do paraíso, se no paraíso tem anjo da guarda, como é que o Satanás conseguiu entrar para enganar Adão e a Eva? É isso. Entrou uma serpente. Eu preciso dizer que o erro é humano. Olha, na verdade, tá vendo quando tu dizes que o era perfeito, foi perfeito demais. Eu só tenho a te dizer o seguinte, que não existe essa coisa de perfeito demais, exagerado. Porque Deus é um Deus que ele faz tudo de maneira equilibrada. Ele não exagera. Não exagera. Deus não exagera. Essa é a nossa mente caída que chega a essas conclusões, porque estás a falar como alguém que cresceu no pecado, está a viver no pecado. Então, pensar uma coisa perfeita, não acho que foi perfeito também é demais. Né? Do tipo, o sal é bom, mas quando você exagera o sal na comida, estraga. Essa é a lógica que você está a usar. Quer dizer, podemos dizer que é basicamente isso aí. Agora,
Eu não sei se percebi a última questão. No paraíso, tinha os anjos da guarda controlando o paraíso. Como é que o Satanás conseguiu estar enganando Adão? Se eles eram Sim, Deus quando disse que de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Por que necessidade de Deus tinha que meter lá mais anjos? A palavra dele é o suficiente para fazer com que o ser humano seja um ente moral, inteligente e livre. Você já imaginaste, Deus disse que não toca na árvore, depois ele mete lá guarda? Sim. Percebeu? Eu já te disse que não toca. Além de dizer, já não me disse que não toca. Além de não tocar, ainda por cima, ele faz o quê? Mete guarda. Eu pergunto, se Deus metesse guarda na árvore do conhecimento do bem e do mal, eu pergunto, você seria livre? Quando é que nós temos certeza que nós somos livres? Quando tem liberdade. Sim, quando você tem liberdade é que você é livre. Já imaginaste se Deus nos criasse como se fôssemos robô? Assim, então, o que é? Já imaginaste se você fosse assim? Não, você nem terias noção da tua existência. Se você for robô, você não tem noção que existe. Uma pergunta até, assim, filosófica. Você tem consciência que você existe? Sim, não, todo mundo tem consciência que existe. Se pega ainda. Eu existo. Eu existo. E um robô? Pergunta a um robô se ele tem consciência de sua existência. O que você está. Esse raciocínio, leva a entender que queríamos que Deus criasse robô na Terra. Essa é a lógica. Só que Deus, ele quer pessoas livres. 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 Que gozem mesmo da liberdade. Desfrutem da liberdade. Só que essa liberdade tem um quê? Tem um teste. Que é, você confia nele? Um exemplo. Você confia no seu pai, o teu progenitor? Você confia nele? Por que você confia nele? Você confia nele porque é teu pai? O teu pai precisa andar toda hora atrás de você para te dizer que não toca nisso, não faz isso? Por que não precisa fazer isso? E acha que o teu pai é mais inteligente que Deus? Vamos lá, sim. Dá seu microfone. Eu queria que o pastor me esclarecesse bem, porque, não sei, né? Já ouvi algumas pessoas a falar que antes da Eva, Deus já havia feito outra mulher. A primeira, que ela queria ser, tipo, ela é que queria mandar o Adão, não o Adão ter, como posso dizer, ter que... Sim, ela queria dominar o homem, não o homem que a dominasse. Queria saber se isso é verdade ou não. Isso aqui ouviste onde, filho? Né? Não, mas isso não está na Bíblia. Isso na Bíblia não existe. Isso aí não existe na Bíblia. Não tenho como te responder isso aqui porque na Bíblia não existe. O que vocês têm que fazer é começarem a ler a Bíblia, ok? É começarem a ler a Bíblia. Sim, colocou as mãos. Essa parte está oculta na Bíblia. Essa é boa pergunta. Quem ocultou? Sim. Ah.
Sim, todos nós já assistimos esse filme da Lilith. E tinha alguns moços, né? Diziam Yeah. que ocultavam a Bíblia. Uhum. Se no vídeo em que eu vi também vi o mesmo, dizendo que ocultaram a Bíblia, tirar essa parte para não ver especulações. Ok. Mais ou menos isso. Mas é complicado. Deus na Bíblia revelou coisas mais terríveis do que essa. Como, por exemplo, Deus revelou o rei Davi a espreitar uma mulher, a tomar banho no terraço dela e se envolveu com essa mulher. Isso não é. Deus revelou que o rei Davi mandou matar um homem porque se envolveu. O que é mais difícil? É ocultar da Lili ou ocultar um homem que se envolve com a mulher alheio, mata o marido alheio? O que é mais difícil de ocultar? É do rei Davi. Agora, por que Deus revela o do rei Davi, oculta da Lili? Eu só acho que é a serpente. A serpente é que está dizendo aos homens: olha, Deus ocultou muitas coisas na Bíblia e eu estou vos revelar para os vossos olhos se abrirem, vocês serem como quer. Deus disse: se você tocar disso aqui, vais morrer. E é claro, como ele também não estava no estudo passado, não estava no estudo passado, nós vimos, sim, vimos Provérbios capítulo 30, versículo 4 e 5, dizendo que nada acrescenteis às suas palavras. Ninguém pode acrescentar, ninguém também deve tirar. Yeah. Pois, assim mesmo. Então essa história aí, meu amigo, é falsa, yeah? Existem muitos filmes hoje que falam da Bíblia e inventam lá, mentem lá muitas coisas. E são esses filmes que estão a trazer muito. E as pessoas porque não estudam. Eu tenho meu professor, eu tenho meu professor de educação religiosa lá na escola. E ele nos diz que na ciência o homem vem do macaco e no, na Bíblia dizem que o homem vem do pó. E ele não esclareceu bem isso, porque ele disse: homem não vem do pó, porque se homem veste do pó, porque o pó de hoje não faz o homem. E eu fiquei muito assim em dúvida. Eu perguntei ao meu professor: esclarece essa dúvida. Ele não estava a esclarecer, ele estava sempre a falar depois, depois, depois. E eu não cheguei a entender isso. Até o raciocínio dele parece ser lógico, né? Sim, parece ser lógico. Sim, o raciocínio dele parece ser lógico, só que isso se resolve, se resolve de maneira simples. Agora, para você ter filho, você tem que fazer o quê? Tem que casar. Mas na época que não tinha ninguém na terra, Deus, para fazer o homem, tinha que usar um material, sim ou não? E o material que ele usou é que é para fazer o homem. Sim, é o pó. E Deus fez homem e agora Deus lhe disse o quê? Se multipliquem. Sim? Entre o homem e a mulher, sim, se multipliquem. O homem se envolve com a mulher e a mulher fica grávida e passa a ter filhos, sim. Não precisa. Vai fazer a mesma coisa, exato. Sim, é por isso que o pó de hoje não é necessário. Não é necessário. Todos nós basicamente somos irmãos. Mesmo carnalmente, todos nós somos irmãos. Todos. Só que agora nós viemos da mesma Adão e Eva. Só que Adão e Eva tiveram, ficou família grande. Oi? Sim. O sangue que você tem hoje é de Adão. Sim, Adão. Ok, pessoal. Eu sei que esse estudo, sim, vai ser o último. Vai te ver. Dá o seu microfone. Eu tenho duas perguntas. Sim, é que. Me perdoa, meu Deus. É que a Bíblia fala do nascimento do homem, né? Sim, e dos anjos. E a minha pergunta é: onde surgiu Deus? Se
Sim, onde surgiu Deus? Ele é quem fez o homem, fez os anjos. E como ele foi formado, se não tinha nada? Oi? É isso que eu quero saber. O porquê a Bíblia não fala isso? É isso que eu quero que. A minha pergunta é isso. O porquê a Bíblia não fala isso? Sim, oi. Sim, e a outra pergunta é: se Deus já sabia do pecado desde o início, antes de ele formar o mundo, por que já não eliminou já o pecado antes de eu nascer? Eu acho que as pessoas estão a sofrer muito na Terra e querem que Deus venha já eliminar o pecado, né? Olha, eu vou lhe dizer o seguinte. Tá a ver a segunda pergunta? Lhe faz pessoalmente. Sabe? Vocês estão a se aproveitar, estão a me fazer aqui as perguntas, porque ele não está. Por isso é que estão a se aproveitar já. Tá, cá. Ele não está assim face a face, porque Apocalipse 22, sim, Apocalipse 22, está aqui, meus amigos. Porque eu já expliquei essa pergunta, vocês não vão entender, e não vão mesmo entender, mesmo que eu explique tantas vezes, não vão entender. Mas o Apocalipse 22, versículo 4 diz assim: E verão a Deus o seu rosto, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Nós vamos ver Deus assim, face a face. Os que vão ser salvos. Nesse dia, sim, os que vão ser salvos, no caso, né? Os que vão ser salvos, lhe faz essa pergunta: Senhor, se você já sabia, nós sofremos muito aí na terra. Aguentamos aí mesmo o babulo e chegamos, hoje mesmo estamos a te ver. Aleluia! Mas, Senhor, mas, Senhor, por favor, me diga só, sabias do mal, por que permitiste? Lhe faça essa pergunta. Não perca esse encontro com ele para você lhe fazer essa pergunta. Não perca esse encontro com ele para tu fazer essa pergunta para ele. Agora, a segunda pergunta, no lugar dele, eu posso responder. Né? A primeira pergunta, no lugar dele, eu posso responder. Oh, caramba, estou dizendo que vou responder, já me passou qual é a pergunta. Sim, essa eu posso responder no lugar dele, sem problema. Sem problema. E vou só lhe levar no seguinte raciocínio. Você se lembra quando estavas na barriga da tua mãe? Por quê? Alguém se lembra quando estava na barriga da mãe dele? Não. Ninguém se lembra. Mas a mãe sabia que você estava lá? Nesse caso, quem era Deus? Mas a mãe, sim, vou chegar lá. Você está na barriga, sim ou não? Não tens consciência da tua existência, certo? Mas a mãe tem consciência que você existe, certo? É a mesma coisa com Deus. Você nunca vai saber onde exatamente Deus veio, mas Deus tem consciência de onde você veio e onde você está. Está vendo do jeito que a mãe tem consciência que você está na barriga? E você não tem consciência onde a mãe está? Ou você sabia onde a mãe está? A lógica é essa aqui. A lógica é essa. Deus tem consciência de sua existência. Só que nós, com essa nossa cabecinha aqui, ainda que vão te explicar, nunca vais entender. Porque você é pequeno demais para entender um Deus que criou uma coisa que é infinita. Mas se vocês querem aula de filosofia, eu posso vos dar agora, em fração de segundo. Que é o seguinte. O tempo e o espaço. O tempo e o espaço. Conhece o que é tempo? Dia, segundo, milésimo, segundo, minuto, hora, dia, mês, ano, certo? Isso é tempo. Espaço.
o local. A pergunta é: quem foi que criou o tempo e o espaço? E Deus passou a habitar aonde? No tempo e no espaço. A pergunta é: então onde ele estava? Estás a ver? Isso já é filosofia. Isso é filosofia. Isso quer dizer que Deus é autoexistente. É tipo você, tá vendo? Todos nós estamos na barriga da mãe, tá vendo? Tá vendo? Até o tempo, o espaço, tudo que existe está onde? Está na barriga. Quer dizer, Deus não tem tempo nem espaço, mas Deus criou o tempo e o espaço onde você vive. Só que o que você quer entender é qual é o tempo e o espaço de Deus. A resposta é: Deus não tem tempo nem tem espaço. Deus é que cria o quê? O tempo e o espaço. Isso já é filosofia. Aí, acho que com filosofia lhe entrei no cérebro. Compreendeu? Tem alguém que diz que nós vemos Deus lá fora porque ele tem muita luz. E se nós vemos aquela luz, Deus. Agora, mas quando ele voltar, aqueles que forem salvos, selados com o Espírito Santo, poderão lhe ver. Mas os ímpios que rejeitaram ele não poderão vê-lo, serão destruídos. Sim, mas eles não vão conseguir. Você já viram a diferença entre ver e olhar? Yeah. Então, não vão, os que vão conseguir mesmo enxergá-lo são aqueles que o aceitaram. Ok? Não vão conseguir, nem vão conseguir olhar lá. Não vão conseguir. Os olhos dele não vão conseguir suportar aquela luz. Os olhos dele vão conseguir suportar aquela luz. Exatamente. Muito bom. Meus jovens, levamos 1h45 minutos, mas eu tenho uma informação muito triste. Por que razão, eu não sei. Não estava a gravar o vídeo. Quer dizer, todo o estudo que nós demos, não gravou. Aquele momento que eu fui para lá, olhei, não está gravado. Disse, não pode. O telefone estava desligado. Só quando eu fui, liguei, é que gravou. Quer dizer, só gravei perguntas e respostas. Mas, próxima quinta-feira, vamos repetir esse estudo. Vamos fazer como fizemos no primeiro estudo. Tivemos 2 vezes. Vamos repetir. E acredito que no próximo estudo vocês vão entender mais ainda. Estamos juntos? Sim. Ok, então vou passar o microfone ao pai para me despedir e continuar mesmo com a última oração. Ok, estamos gratos pelo estudo e também muito grato com a presença daqueles que vieram pela primeira vez. Esperamos que voltem na próxima quinta-feira para continuarmos a fazer então um estudo bíblico. Vai ser bom. Muito obrigado, pastor. Continue então a dar estudo ainda nesta casa. Muito obrigado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela vida que nos proporciona. Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Permita que o Teu Santo Espírito possa trabalhar as nossas mentes para entendermos a Tua Palavra e praticarmos a mesma. Vem estar conosco, abençoe-nos, acompanhe-nos durante a noite. Livre-nos de todo o mal e abençoe o nosso pastor que está a fazer esse trabalho, para que continue a dele mais força, saúde e vigor e que possa continuar a fazer esse trabalho também para outras regiões. Vem estar conosco mais uma vez, abençoe-nos a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.